Há aquela expectativa, fará um treinamento ainda amanhã, um teste para ver se ele poderá participar pelo menos de uma parte da grande decisão. Os times chegam aí com dúvidas, né? Com mas muda interrogações, pouco o Botafogo, né? Muda? Praticamente quase nada, né? O Guilherme é o substituto natural do Rodrigo Pimpão e para o sistema de jogo que o Botafogo impõe, acho que não muda nada. O homem do escape, o homem que puxa, faz as inversões de bola, sendo que com o Guilherme ganha uma outra arma, né? Que ele bate bem de fora da área. O Pimpão chuta pouco, mas o Guilherme... experiência na zaga. Ah, sim. Eu tô falando em termos de ataque. Na zaga, sim, mas não sei se... Deve ser o Marcelo, né? Deve ser o Marcelo. Talvez não o Emerson pela lentidão e tal. E aí ficaria Marcelo e Igor Rabelo. Marcelo e Igor Rabelo, dois jogadores mais rápidos, né? Agora, a escalação de Araújo... Araújo é não opcione. Sim. Não opcione. É um tapa na cara da sociedade, se isso acontecer. Não da minha, eu diria, hein? Porque eu já falei que várias vezes não, na minha pode trocar o técnico que for, que Araújo sempre será a opção. Na minha eu tô limpo. Mas minha cara tá limpa desse tapa, hein? É que os flamenguistas discutem, os rubro-negros discutem tanto essa coisa, não tira. Pegaram no pé do Zé quando escalava o Araújo. E agora o técnico viu alguma coisa no Araújo, que é o Márcio Araújo, para que ele seja o titular. A dúvida é aonde ele será a opção, né? Porque se ele entrar com 3 volantes, de fato, ele é uma ótima opção para fechar ali, né? Fechar a casinha, como Primeiro se volante. fala... Primeiro volante? Porque no jogo importante, ele entrou com o Cuejá e o Ilharão. Isso, exato. Então, se o Araújo for de fato a opção, ele vai com 3 volantes. Sim. O Diego, que completaria esse losango, né? Os caras da ponta e aí o Everton... Everton, Paquetá ou Viseu. Everton, Paquetá ou Viseu. Quer dizer, então seria um time um pouco mais fechadinho, que de fato faz sentido, porque o grande problema do Flamengo nos últimos jogos foi defensivo, né? Não foi ofensivo. Ofensivamente o Flamengo até se portou bem. Então talvez seja um desafio dele. Colocar 3 volantes, sentir como vem o Botafogo, porque o Botafogo é um time que joga em contra-ataque. Se você consegue anular esse contra-ataque do Botafogo, você leva uma certa vantagem, como aconteceu no primeiro jogo. E tem um detalhe, né, gente? Quer dizer, o Flamengo, ele precisa vencer a partida. O Botafogo, qualquer empate com gols, classifica o alvinegro. Ou seja, o Flamengo, além de ter que vencer, ele também tem que se resguardar para não levar um gol. Porque se o Botafogo fizer gols no Maracanã, a vida do Flamengo fica complicada. Eu saí do jogo semana passada com a impressão de que o Botafogo perdeu a chance de ganhar o jogo. Perdeu a chance de ganhar a partida. Apesar do Flamengo ter sido melhor... Ter tido mais chance. O Flamengo teve mais chance de ganhar o jogo. Por culpa do mando de campo ou pela escalação do Rueda? Pelo mando de campo, porque, essa semifinal é um momento raro na história do futebol do Rio, desde a inauguração do Maracanã, em que você tem mando. Você tem, o Flamengo vai jogar no Maracanã com 90% de rubro-negros empurrando. E o Botafogo jogava no Engenhão, no Newton Santos, com a torcida do Botafogo perto, e o Botafogo jogou menos do que está acostumado a jogar. O Botafogo se encolheu contra o Flamengo. Já falei isso aqui, acho que o Botafogo tem que ter trabalhado essa semana muito o aspecto psicológico, que são 7 jogos sem vencer o Flamengo, porque o Botafogo tem uma história desde a década passada até a torcida não ia no Maracanã no mesmo número. Mas o Botafogo se encolhe. Então você fala por quê? É porque é o Flamengo? Porque é o Flamengo, porque é o Maracanã. O Maracanã entendi. Porque assim, nessa temporada, o Botafogo teve dificuldades jogando no Engenhão e conseguiu reverter fora. Sim. Né? Na Libertadores. Mas ele ganhou os jogos na Libertadores. Ele ganhou do Olímpia e ele ganhou do Colo-Colo. Os mata-matas que ele jogou a primeira em casa, ele venceu a partida e foi defender o resultado fora. Enquanto o Nacional venceu fora e defendeu em casa. Mas eu digo de performance, porque você está falando de performance. Ele performou em alguns jogos, mesmo vencendo, melhor jogando fora de casa do que em casa. Eu acho que a gente precisa separar o seguinte, eu tenho a mesma percepção que você, que o Botafogo saiu, inclusive o Jair Ventura na coletiva mostrou isso, o semblante dele mostrou isso. O time podia ter vencido o jogo, mas há uma separação entre não ter vencido o jogo e ter perdido a classificação. Claro que sim. Então, são duas coisas diferentes. Aí eu acho que tem dois A partir do momento que você não vence o jogo, morreu aquele jogo, vamos partir para o segundo jogo. Claro. Esse vai ser o trabalho dele para o segundo jogo. Aí eu acho que tem que ter tido um aspecto psicológico que precisa ser tratado.
Mas a minha impressão, por isso que eu vou voltar a dizer, eu saí do jogo da semana passada com a impressão de que o Flamengo chegava favorito. Todo mundo dizendo, mas se o Botafogo fizer um gol, ele pode se classificar como empate. Pura verdade. Se ele trabalhar o psicológico, se ele trabalhar a parte tática, se ele trabalhar tudo que tem para trabalhar, ele pode empatar o jogo 1-1 e sair classificado. Só que se ele se encolhe no Nilton Santos, como é que vai ser o comportamento anímico no Maracanã? Mas uma outra coisa que pode... Mas tem uma outra coisa que... A temporada inteira. Mas tem uma outra coisa que pode funcionar. Tem uma coisa que eu acho que o torcedor, principalmente do Botafogo, tem apostado nisso, converso bastante com ele. É o fato do Gatito Fernandes estar pegando muitos pênaltis. Por que eu estou citando a penalidade máxima? Pode ser 0-0. Pode ser 0-0. Com isso, o Botafogo pode jogar dentro das suas características, que é fechadinho, não dando chance ao adversário e contra-atacar. Caso ele não consiga êxito, ele vai para a disputa, diretamente para a disputa dos pênaltis, e ele tem, né? E aí é achismo mesmo, porque o Thiago é jovem, não tem histórico de defender pênalti. O Gatito, por exemplo, só nesse ano, defendeu 7 pênaltis de 11. Então, quer dizer, aí o aspecto psicológico vira ao contrário. Agora, vocês estão falando da torcida, né, e tal, do Botafogo. Sinceramente, eu na semana passada, nós estávamos lá na PVC. A gente viu um Nilton Santos lindo, com um espetáculo maravilhoso da torcida do Botafogo, que tem dado um show à parte, mas eu confesso que eu fiquei um quesinho decepcionado, porque não estava lotado o estádio Nilton Santos. E eu acabo de receber a informação aqui passada pelo nosso companheiro Flavinic, lá do Nilton Santos, que apenas 1.600 ingressos foram comprados pela torcida do Botafogo, que tem algo em torno de 5.000 ingressos à sua disposição. E aí? É isso que eu estou tocando. Não é o time do Botafogo. É o Botafogo como comunidade que não tem tido confiança nesses jogos contra o Flamengo. Isso tem que mudar. E isso demonstra. Isso tem que mudar. Essa situação. O Botafogo que nos últimos tempos de clássicos do Maracanã, a torcida do Botafogo ia em pequeno número, ou porque teme a violência, ou porque teme a derrota, ou pelos dois motivos juntos. Isso tem que se transformar. O Botafogo foi o time que nos anos... Quem foi rubro-negro nos anos 60, que é a geração do Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo, e do Eduardo Bandeira, presidente do Flamengo, o rubro-negro é quem morria de medo do Botafogo. O Bandeira sofreu ainda naquela época. Sofria. Garrincha, o rubro-negro daquela geração tinha mais bronca de clássico contra o Botafogo do que contra o Vasco. Exatamente. Então, é verdade, agora, era a maior rivalidade. Por isso eu saí com a impressão... Não, aí o Manga chegava na sexta-feira na coletiva, o jogo e falou assim, vou para a feira, já recebi o bicho, vou fazer a compra da semana. Agora, por isso tudo eu saí com a impressão de que o Flamengo pode ganhar o jogo no Maracanã por ter talento e tudo mais. Agora, tem um contraponto. Quando a gente vê a entrevista do Rueda e a gente vê todos os pontos de interrogação do time do Flamengo, e o contraponto, de novo, é o que o Hamilton disse aqui, o Botafogo tem desfalques, mas você sabe exatamente o Botafogo que vai jogar. Gatito, Luiz Ricardo, Marcelo, Igor Rabelo, Vitor Luiz, vai esperar, Bruno vai Silva, dar a bola, vai Lindoso, Matheus Fernandes, Guilherme. As ausências do Botafogo não vão influenciar tanto. Não muda, o time do Botafogo não muda. Esse é um ponto favorável. É o que a gente vê no Corinthians, por exemplo, sai uma peça, entra outra e o encaixe continua ali. Eu acho que tem dois cenários para o jogo de amanhã. Qual cenário? Eu acho que o jogo é mais ideal para o Botafogo. Você vai me perguntar hoje ou amanhã quem se classifica? Amanhã que vai te perguntar o Hamilton ali. Tá, embora digam que é o Leandrão da Massa, né? Leandrão da Massa, porque eu gosto muito da torcida do Flamengo, é uma torcida maravilhosa e tal. Você gosta da nação, rapaz? Gosto. E quando eu faço o jogo do Flamengo, dá sorte, o Flamengo vence. Às vezes, né? Quem fala? Tem que fazer alguns jogos do Vasco para dar sorte pro Vasco também. Vamos apurar. Vamos apurar. Mas olha, eu já fez jogo no Botafogo essa temporada? Acho que fiz um jogo. E ganhou, claro. Ganhou. Evidente. Fala aí. Mas não só também o universo Nós vamos já lá no ninho do Urubu com o Ricardo Lai. Fala aí. O Botafogo vai ficar na defensiva, óbvio. Eu só espero que o Flamengo também não tenha essa tática, né? De ficar ali, porque senão vai ser um jogo de 0-0 outra vez e você afine o gogó para a disputa de pênaltis. Mas eu acho que o Botafogo fica na defesa, vai jogar no contragolpe e esse é o jogo para o Botafogo. E aí...